eu gostaria ao menos de recordar alguns aspectos, alguns símbolos, para alimentar a nossa vida, a nossa caminhada de chamados que somos também nós, para fazermos o seguimento de Jesus Cristo. O Evangelho, em primeiro lugar, começa dizendo que Jesus estava lá no lago de Genezaré e havia uma grande multidão que estava ao seu redor, porque queria ouvir a palavra de Deus. E Jesus, diante daquela multidão, ele subiu numa barca. E aqui nós vemos que Jesus não está no templo, não está nem na sinagoga pregando, mas está numa barca. A barca que, como nós bem sabemos na Bíblia, ela é símbolo da igreja, da comunidade, do povo de Deus. Por isso Jesus é aquele que nos conduz nesta barca da vida, nessa caminhada de cristãos e de seus seguidores, e nós estamos sempre também procurando com Ele caminharmos, vivermos a palavra de Deus. E aí então, diante desse fato, apareceram os apóstolos, que tinham pescado a noite inteira, trabalhado, e estavam com as redes vazias. E quando eu lembro dessa parte, às vezes também eu penso que essas redes vazias, às vezes podem aparecer também na barca da nossa vida, na barca das nossas comunidades. Porque de repente trabalhamos, organizamos, fazemos o que há de melhor, e às vezes nem sempre temos aquilo que nós gostaríamos, seja na participação, no envolvimento. E às vezes nós temos leigos que trabalham bastante, pessoas que se doam muito, são generosas, mas às vezes pode aparecer também, para nós que somos essa barca, aquele sentimento de vazio, de incerteza, até de sentirmos que todo o nosso trabalho não valeu a pena. Mas eu queria dizer para vocês, irmãos e irmãs, que se algum dia nós nos sentimos assim, e sentimos que às vezes há algo que não está bem dentro da nossa vida, na barca da nossa vida, ou na barca da nossa igreja, das nossas comunidades, não podemos esquecer que temos alguém que vem para nós e diz as mesmas palavras que ele disse para os apóstolos: avança para as águas mais profundas e lança as redes. Ou seja, aquilo que Jesus disse para os apóstolos, Ele vem e diz para cada um de nós: vamos avançar para as águas mais profundas, as águas do batismo, que todos nós um dia recebemos, que nos lavaram, nos regeneraram e nos deram vida nova. E vamos avançar para superar às vezes até a própria superficialidade da nossa fé, e avançarmos no verdadeiro sentido da nossa fé, de sermos verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores da sua proposta, e procurarmos assim vivenciar essa água da vida que um dia todos nós recebemos pelo sacramento do batismo. Eu estava, antes de vir aqui nesta missa, numa comunidade aqui em São José, fazendo a última reunião da chamada pré-missão com as zeladoras e mais algumas pessoas, e estava exatamente dizendo assim, que todo esse trabalho das Santas Missões do Jubileu da Esperança, que nós vamos fazer em comunhão com o Papa Francisco, é justamente para lembrar que nós cristãos não podemos ficar na superficialidade do nosso batismo, e precisamos avançar mais para podermos viver, testemunhar, e assim podermos
produzir, encher as redes da nossa vida como seguidores de Jesus. Mas isso nós não fazemos só por nossa conta. Há uma condição que nós nunca podemos deixar de fazer para avançar para as águas profundas. E quem entendeu bem no evangelho de hoje foi Pedro. Diante de toda aquela tensão de estar com as redes vazias, Jesus disse: vai para as águas profundas, lança de novo as redes. E Pedro disse: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Ou seja, quem vai nos iluminar para nós avançarmos nessas águas profundas, para nós não fazermos as coisas por nossa conta, mas termos a iluminação correta, é a palavra de Deus. É a atenção que nós devemos dar à palavra de Deus. É fazer aquilo que Jesus ensinou para nós. Porque se assim fizermos, nós também vamos encher as redes das nossas vidas, das nossas comunidades, onde nós estivermos, de coisas boas, do reino de Deus, daquilo que Jesus ensinou para todos nós. E essas redes encheram tanto, diz o Evangelho, que Pedro lá pelas tantas ainda disse: precisamos de mais gente aqui para nos ajudar nessas redes. Por isso, a atenção à palavra de Deus, ela se realiza junto com os outros, com muitas mãos trabalhando, pessoas se dedicando, com a generosidade, a disponibilidade de tantas pessoas que nos ajudam, colaboram e participam, para que nesta barca de Jesus nós possamos de fato ser construtores da vida que Ele quer para todos. E eu finalizo agora lembrando, porque não posso esquecer isso, que às vezes isso também tem consequências da nossa vida. Ao final, Pedro, que participou bem deste evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus chegou para ele e o que ele disse? Não tenhas medo, de agora em diante tu serás pescador de homens. Vamos dizer todos juntos? Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. E eles então seguiram a Jesus. Que nós todos, irmãos e irmãs, alimentados pela palavra, vivendo em comunhão, em comunidade, saciados pelo pão da Eucaristia, também nós possamos ser mensageiros da vida, pescadores da vida, pescadores de gente, para podermos proclamar e espalhar o reino de Deus onde nós estivermos, e assim lançar as redes do amor, da paz, da esperança, nesse grande mar que é a nossa humanidade, e no coração de muitas pessoas que precisam de Jesus para saciar a sua vida, encher o seu coração de esperança, de luz, de força e, sobretudo, sentirmos um coração pleno do amor de Deus em nossas vidas.